Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai, Paizinho querido, irmãos e irmãs. Tema de hoje, a vida da igreja primitiva, um retrato inspirador em Atos 2, 44 a 47, para os nossos dias atuais. Essa passagem bíblica de Atos 2, de 44 a 47, nos oferece um vislumbre poderoso e inspirador de como era a vida da igreja primitiva em Jerusalém, logo após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse texto não é apenas uma descrição histórica, mas um modelo atemporal de comunidade cristã que serve de inspiração para os dias atuais, revelando princípios fundamentais que ecoam até hoje. Vamos analisar cada um dos versículos em profundidade para entender a essência dessa igreja vibrante. Atos 2, 44. A comunhão dos bens e o espírito de unidade. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nova versão internacional. Este versículo apresenta um dos aspectos mais marcantes da igreja primitiva, a comunhão radical. Todos que criam ou todos que acreditavam mantinham-se unidos. A unidade era a característica central. A fé em Jesus Cristo gerou um novo tipo de relacionamento que transcendeu laços familiares, sociais e econômicos. Eles estavam em um só lugar, ou em união, não apenas fisicamente, mas em propósito, mente e coração. Essa união não era meramente organizacional, mas uma manifestação do Espírito Santo de Deus que os habitava. Diz a palavra, e tinham tudo em comum. Esta frase descreve essa prática de compartilhamento de recursos sem precedentes. É importante notar que não se tratava de um comunismo forçado ou de uma abolição total da propriedade privada, como veremos no caso de Ananias e Safira em Atos 5, que ainda tinham a posse de suas terras. Era um compartilhamento voluntário e sacrificial, motivado pelo amor e pela necessidade. O termo koina, comum, reflete a ideia de koinomia, que é a comunhão ou parceria. Esta koinomia não se limitava a um aspecto espiritual simplesmente, mas se estendia ao lado material. A motivação para isso era a compaixão pelos necessitados. Então, e a crença iminente no retorno de Cristo. Eles acreditavam que Cristo estava às portas, que pode ter levado alguns a desapegar-se dos bens terrenos. Eles entendiam que na família de Deus, as necessidades de um eram a necessidade de todos. Atos 2, 45. Venda de propriedade e o socorro aos necessitados. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o que tinham com todos, de acordo com a necessidade de cada um.
diz a palavra Nova Versão Internacional. Esse versículo detalha a aplicação prática da comunhão descrita no versículo anterior. Vendiam suas propriedades e bens. Eles não apenas compartilhavam o que tinham em excesso, mas estavam dispostos a alienar seus ativos mais valiosos, propriedades, terrenos de casa e bens, posses pessoais, para financiar essa comunhão. Isso demonstra um nível extraordinário de desprendimento material e prioridade total no reino de Deus. Esta prática era voluntária e situacional. Não se tornou uma regra ou um mandamento para todas as igrejas em todos os tempos, mas foi uma resposta específica à situação em Jerusalém naquela época. Uma situação de pobreza, onde muitos novos convertidos, incluindo peregrinos que permaneciam após o Pentecostes, estavam em necessidade e a comunidade estava crescendo exponencialmente. A Bíblia relata que numa só pregação que Pedro fez, mais de 5.000 pessoas se converteram. E repartiam o que tinham com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Diz a Sagrada Palavra. A distribuição era feita com base na necessidade. Não era uma distribuição igualitária, arbitrária, mas um sistema de socorro que visava assim, suprir as carências básicas de cada membro da comunidade. Isso demonstra um profundo senso de justiça social e cuidado mútuo dentro da fé cristã. O amor ao próximo se traduzia em ação concreta. Atos 2,46. A devoção contínua e a alegria fraterna. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração. Diz a palavra Nova Versão Internacional. Esse versículo revela os pilares da vida diária da igreja primitiva: adoração, comunhão e alegria. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A devoção local de adoração pública e ensino, isso mostra a continuidade da sua fé e a gradual separação do judaísmo para o cristianismo. A frequência diária demonstra o fervor e a prioridade que davam à vida espiritual e à comunhão. Partiam o pão em suas casas, diz a palavra. O partir do pão tem um duplo sentido. As refeições de comunhão, simplesmente comer juntos, fortalecer os laços de fraternidade e amizade. Ceia do Senhor. Celebrar a Eucaristia ou a ceia do Senhor, lembrando-se do sacrifício de Jesus. Ambas as interpretações são válidas e provavelmente aconteciam simultaneamente, indicando que a adoração e a comunhão eram inseparáveis. As igrejas se tornaram os centros de discipulado e comunhão, o embrião das futuras igrejas domésticas. E comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, diz a palavra. Alegria, agaliasis, uma alegria exuberante e transbordante, que provavelmente era fruto do Espírito Santo e da certeza da salvação em Cristo Jesus.
sinceridade de coração, afelotes cardias, literalmente, simplicidade ou singeleza, sem malícia, generosidade, sugere transparência, autenticidade e ausência de hipocrisia. A comunhão era genuína, livre de pretensões. Atos 12, 47. Adoração a Deus, favor popular e crescimento contínuo. Diz a palavra, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nova Versão Internacional. Este versículo descreve o resultado e o impacto da vida dessa comunidade. Louvando a Deus. A adoração e o louvor a Deus eram uma característica constante. A vida da igreja era centrada em Deus, o Eterno, e a sua gratidão pela salvação e pelo derramamento do Espírito Santo de Deus se expressava no louvor contínuo. Prossigamos. E tendo a simpatia de todo o povo, diz a palavra, a forma como eles viviam, sua generosidade, amor, alegria, gerou favor e boa vontade junto à população em geral. Sua conduta exemplar e o testemunho de suas vidas atraíram as pessoas. A igreja não era um grupo isolado, mas tinha um impacto positivo na sociedade ao seu redor. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja era resultado de estratégia humana, não era resultado de estratégias humanas, mas da ação soberana de Deus. O Senhor, Quírios, era quem adicionava os novos convertidos. O crescimento era diário, todos os dias. Perdão, indicando um avivamento contínuo. A frase aos que iam sendo salvos, no particípio presente, sugere um processo contínuo de salvação, com novas pessoas se arrependendo e crendo em Jesus. Este crescimento era uma consequência natural da vida autêntica e atraente da comunidade. A fé se espalhava não apenas por palavras, mas pelo testemunho vivo da igreja. Lições profundas para a igreja contemporânea. Atos 2, 44 a 47 é muito mais do que uma mera descrição. É um desafio e uma inspiração para a igreja em todas as épocas. Prioridade da comunhão genuína. A ênfase na união era o compartilhamento. E no compartilhamento nos lembra que a igreja é, antes de tudo, uma família espiritual. A comunhão não é um aspecto secundário, mas essencial para a saúde e vitalidade da comunidade. Generosidade radical e cuidado mútuo. A prática de compartilhar bens, mesmo vendendo propriedades, destaca a importância da generosidade e do desapego material em prol do reino. Desafia-nos a questionar se estamos realmente dispostos a suprir as necessidades uns dos outros. Adoração centrada e alegria autêntica. A devoção diária, no tempo, tanto no templo quanto nas casas, com alegria e sinceridade, sublinha a necessidade de uma adoração vibrante e uma vida espiritual consistente. A alegria é um testemunho do poder
de Deus em nós. Testemunho contagiante, o impacto social. A simpatia de todo o povo demonstra que uma igreja que vive genuinamente o Evangelho não só atrai, mas também influencia positivamente a sociedade ao seu redor. Crescimento impulsionado por Deus. O versículo final nos lembra que o verdadeiro crescimento da igreja é obra de Deus. Nossa parte é viver fielmente e Ele adicionará os que estão sendo salvos. Esse negócio de shows pirotécnicos para atrair a juventude, atrair isso, aquilo, não é de Deus. Porque Deus não quer isso. Deus quer um testemunho vivo de sinceridade, de alegria, de compartilhamento, de comunhão, de coinonia. Em suma, a igreja primitiva de Atos 2, 44, 47 foi uma comunidade caracterizada pela unidade profunda, generosidade sacrificial, adoração fervorosa, comunhão alegre e um testemunho poderoso, tudo impulsionado pelo Espírito Santo, resultando em crescimento contínuo. É um ideal a ser perseguido, não necessariamente em suas formas exatas, como a venda de propriedade, mas em seu espírito e princípio subjacentes de amor, humildade e dedicação a Cristo e uns aos outros. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de nós, nos alcancem. É a minha oração. E a igreja deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.